Muitas pessoas dão para canalhas, para mentirosos, para espertalhões, mas quando é para o Criador, há uma grande dificuldade. Eu não entendo isso. Para você mudar de vida, você tem que se sacrificar ao Criador. Então, esse Pix que eu falei aqui da irmã Leda Eunice, ela é a tesoureira aqui, é a responsável por todo o patrimônio aqui da congregação, é ela que é responsável, tá? Faça o seu macê em hebraico é dízimo, a sua oferta, o seu sacrifício para o eterno lhe abençoado, porque quando a gente não dá o nosso dízimo, a gente rouba ao Criador. Quando você dá, você tem 7 vezes a mais. O DDD dela é 22, é Pix, telefone 999-2692-66, tá bom? Irmã Leda Eunice, dá aquilo que você achar conveniente para a congregação Beit Levi, casa de Levi, casa de oração, tá bom? Muito obrigado, que Adonai abençoe. Depois a gente vai fazer a tefilá para todos no final do culto, tá bom? Um abraço. Então, a gente trata aqui em Juízes 4:4, que diz: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos dos hebreus subia a ela a Shofetim, até que o Eterno não faz acepções de pessoas. O Eterno trabalha na árvore da vida dele com o lado masculino e o lado feminino, tá? E a Débora, ela era uma mulher que tinha entendimento da lei do Eterno, das 613 mitzvot, dos estatutos e leis adicionais, né? Assim como os 10 mandamentos. Ela era uma juíza do povo hebreu, tá? Fique claro sobre isso. Aqui na congregação a gente está avivando, nascendo o lado mais feminino da congregação, de Torá, de todo esse entendimento, de cultos diferenciado ao culto semanal, é o culto das mulheres. Isso é fundamental na árvore sefirótica, tá? Na árvore da Sefirá, das 10 emanações. E se a mulher não tiver um shoftim, não houver juízo na forma de deixar o Bechalá, deixar aquela congregação sem leis, né? Vai se tornar certamente uma situação muito difícil, porque vai perverter a árvore sefirótica, né? E vai aí trazer um grande dano na emanação daquela congregação. Então é muito importante o lado feminino ter esse desdobramento do Bechalá. Bechalá é deixado, né? Para deixar para trás tudo aquilo que nos causa dano, tá bom? Passuque 6. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Qued, de Naphtali, e disse-lhe: porventura Adonai do exército de Israel não lhe deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão, Passuque 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, a Cícera, capitão do exército de Yabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Passuque 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher Adonai venderá Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Essa noite o Eterno pede para que as mulheres aqui, que estão na live também, arrume o rumo para Quedes e busque a vitória com Adonai para que Cícera seja entregue na mão de vocês. O Samer elevado a 2, né? Cícera tem 2 Sameres e tem um Resh também, né? Falando numérico 6620, mais 200, 320, né?
A raiz do nome Cícera é o número 5, é o Re, a segunda letra do nome do Altíssimo. Cícera era um inimigo, né, do povo de Israel, e ele foi exterminado pela mão de uma mulher, de uma Xopiti. Então, as mulheres têm essa capacidade de trazer o juízo sobre todos, tá? Não somente os homens. Tá bom? Fiquem ao pé da letra sobre isso. Versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele. Débora saiu com ele. Versículo 11. E Eber, queneu, né, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Rababe, sogro de Moshe, e tinha estendido as suas tendas até os carvalhos, ao carvalho de Zananim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Babilônia, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde a Arosete dos gentios até o ribeiro de Gizom. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que Adonai tem dado a Cícera na tua mão. Porventura Adonai não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens com ele. Passuque 15. Adonai derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fim de espada. Diante de Baraque, Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros dos exércitos até a Arosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fim da espada até não ficar um só. Porém Cícera fugiu a pé a tenda de Aiel, mulher de Eber, queneu, porquanto havia Shalom entre Iabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Até aqui, então nós entendemos que essa noite Adonai de Sebaot causa em nós, Baruch Hashem, Baruch Rabá, a oportunidade de sermos juízas também pelo lado de Hesser, pelo lado feminino do Altíssimo, que é a bondade, a vitória, né? Todo lado da bondade, da sabedoria, bondade e vitória, o Eterno também se trabalha com juízo, tá? As nações não têm esse conhecimento, porque as nações vivem vibrando a um Deus estranho pelo lado emocional. Pelo lado emocional, podemos perder a batalha. Que o Eterno nos livre disso. Nós não podemos servir o Altíssimo pela emoção, não. As mulheres daquela época, a irmã Débora, de abençoada memória, tá, colocou o Todo-Poderoso à frente e venceu os 900 carros de ferro e a Cícera correu dela a pé, né? E foi junto aos primos do sogro de Moshe para se refugiar, porque ele era conhecido dele, né? Mas ainda assim a irmã, ela conseguiu lá na frente destruir os 3.600 homens que havia com Cícera. Então eu quero dizer para a congregação que essa Haftarah de Shofitim é entender que na sabedoria tem que ter juízo. Na bondade, irmão Valdo, nós temos que ter juízo, não pode ser bondoso para qualquer um. Na vitória, irmã Eunice, você sendo vitoriosa, também tem que ter juízo, porque sempre vai existir um Cícera para tentar destruir nós. Para o Hashem, para o Rabá, agora nós vamos para Yohanan 6:22. Abrindo o Sefer Yohanan, livro de João, tá? Capítulo Pérec 6, Passuque 22. Livro de Yohanan, Gálatas, Coríntios 2, Romanos, Atos, Yohanan, Passuque 6, Pérec 6, Passuque 22, vai até o 40, mas nós vamos ler alguns versículos por causa do momento, do horário, tá bom? Que diz, todos abriram? E todos dizem amém. Abriram?
Yohanan 6:22. Vamos abrir aqui. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Poderoso. Esse é o Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, a fonte pecado, não há um outro. Só o Eterno é o Todo-Poderoso. Gente, Passuque 6 que diz assim, Passuque 6, melhor, Perec 6, capítulo 6 de Yohanan. Vamos lá? Isso. Vai até o 40, mas a gente vai ver só uma parte que diz 22 significa os 22 cromossomos, tá bom? Do nosso corpo, tá bom? Significa Eli, Eli, Razavitami, Terreli 22. Adonai, Adonai, por que me abandonaste? É isso? E outras metáforas que tem na Torá e na Taná sobre o corpo. E diz, no raion seguinte, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do Ian, né, no caso o mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os talmidins, não é discípulo, porque aqui não é igreja cristã, ninguém discipula nada, é Talmud, livro do Talmud da tribo de Judá, quando o nosso Tanaíta Yahoshua, né, não é isso mesmo, Yahoshua, está aqui ao meu lado, ele era Tanaíta, homem que vibrava as palavras e tinha a formalização do 9º dia, tá? São talmidins, não é discípulo, tá bom? Na qual os talmidins haviam entrado, Kitabô, né? E que Yahoshua, o nome aqui é um nome de blasfêmia, o nome não é esse, o nome é Yahoshua, não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos, não é discípulo, é talmidins, tinham ido sozinhos. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo Adoni dando Hesed, não é graça, Hesed, bondade, dando bondade, tá bom? Heseden, bondade. Vendo, pois, a multidão que Yahoshua não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Yahoshua. Até aqui, bom, a gente entende que o nosso grupo, ele tem 6 vestes, tá bom? A nossa labuta tem quantas vestes, irmão Antônio? 6 dias, né? Que o Eterno nos deu a nossa labuta para trabalhar. 6 dias trabalharás, mas o 7º raion é de Todo-Poderoso. Então, Yeshua, ele tinha a 9ª emanação. Então, a 7ª emanação é algo assim surpreendente. Por que, irmão Cláudio? Porque a 7ª emanação, ela está acima dos 6 irmãos. E uma pessoa que tem a 7ª emanação é capaz de vibrar o sobrenatural, né? O que é fora
nossa realidade no tempo exato. Como, por exemplo, o próprio tempo. Aqui é um confronto de que Yeshua não estava no barco, mas aí então alguns talmidim estavam buscando ele para ir para uma outra parte ali de Canaã para buscar a presença dele. Né? O que é isso? É o sétimo Rayon. Né? Havia nele essa emanação. Ele tinha a capacidade de estar num momento no barco, de repente sair e ir para um outro barco. Né? E alguns talmidins estavam aprendendo essa calibração que a Yahushua trazia aqui no Passuque 4, né? no Pérez 6, que é um guf. O que é guf? Guf são 6 vestes do nosso corpo. Nós, quando saímos dos céus, lá de cima, nós viemos para cá, nascemos de uma mulher, né? Da nossa mãe, e recebemos esse corpo com 6 vestes. Só que a Yahushua tinha a vibração de 7 irmãs. Então, por isso, eles saíram de Tibíades e foram para Cafarnaum, porque ele já estava em Cafarnaum. Então, ele tinha capacidade de ter portais através desse passo de 22, né? Portais energéticos que saíam e entravam num outro campo. Eu, particularmente, eu vi isso antes de ontem em forma oposta comigo. Eu não sei o que foi aquilo, mas eu vi uma pessoa e veio na minha mente: ajude ela, menina nova, mas está com a mala grande, vermelha assim, maior do que aquela que tem lá em casa. A nossa é média, que é pequena, a nossa preta, a dela era novinha, vermelha, de cinza. Ela estava de saia vermelha, blusa vermelha, sapato tênis vermelho, toda de vermelha, tinha uns 20 e poucos anos. A mulher que estava com ela tinha uns 70 e poucos, do lado. Eu peguei a mala, desci na porta do meio do ônibus. Ela ficou assim: obrigado. Entreguei a mala na mão dela e fui andando. Andei 100 metros. Quando olhei para frente, ela já estava lá na frente. Pode ser até o próprio Yeshua. Porque Yahushua, irmã Tânia, tem a capacidade de transmutação. Às vezes foi um teste que eu tive. Yeshua vem como um velho, vem como uma mulher, uma criança, pede dinheiro, pede um prato de comida. E se você negar, um dia ele vai te alertar. Lembra que eu estava lá no ônibus e eu te pedi um prato quentinho e você estava com R$800 no bolso, você me negou, Cláudio? Né? Então aconteceu isso comigo essa semana, de 7h15 da manhã, lá no Parque de Tubo. Né? Eu fiquei assim, não entendi também, não quis olhar. Eu olhei para ela estava de costas andando. Eu falei: nossa, que coisa, ela já está ali, não estava lá atrás, eu não entendi. E peguei a estrada e fui para perto do Mar do Norte a pé, onde eu trabalho lá. Incrível. Então, esses portais, eles existem, né, Eunice? É muito perigoso você não saber ter a lida diária com o Eterno. Então, aqui teve o Tebíades, e depois ele foi para Cafarnaum, Yohanan 6:22 ao 40. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ler o 24. Vendo, pois, a multidão que Yeshua não estava ali, nem os seus talmidins, entraram eles também nos barcos, foram para Cafarnaum em busca de Yahushua. Então, antes aqui, ele estava no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do Ian, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os talmidins haviam entrado, e que Yeshua não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus talmidins tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tibíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo Adoni, que é o Senhor, né, dando Hefet. Não é o Senhor dando graças. O Senhor é Baal, Deus das moscas. E graça é uma prostituta da Grécia, que o Eterno nos livre disso. É Adoni. Adoni em hebraico é Senhor. Adoni, no
caso é Yeshua, né? Adoni dando Hefer, aí sim, ele deu Hefer fazendo a nossa Kiddush de Shabbat. Ele deu o Kiddush de Shabbat lá dentro do barco. Fique claro sobre isso, tá? Então, a Brit Hadashah Yohanan, ela causa essa formalização de nós entendemos que Tibíades e Cafarnaum são lados opostos de Israel e que Yahushua não estava no barco, mas que o povo estava buscando ele, né? E decidiram os barcos irem para Cafarnaum. Esses portais existem e a gente tem que vibrar isso, irmã, porque a gente não pode estar vibrando em querer multidões, mas vibrar a necessidade de estar com o Altíssimo. Isso fará com que as nações venham sobre nós. Tá bom? Então, isso é uma lição hoje para que a gente faça um trabalho ao Altíssimo e a vibração nossa faça com que as pessoas venham para nós e não nós, as nações. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Agora nós vamos para Tehilim 66. Por favor, Tehilim 66, uma simultaneidade, tá? A gente vai falar da celebração do Guf. Para a gente ter santificação, a gente precisa ter uma celebração da alma animal e da alma espiritual. A carne precisa de banho, precisa de piscina, de praia, precisa de prazeres, precisa de carinho, de atenção. Então, essa celebração é fundamental em nós. Nós vamos marcar um momento de passeio. Vai chegar um momento que nós vamos passear para Rio do Rio, né? Vai chegar um momento que a congregação aqui vai passear para um culto maravilhoso no interior de São Paulo, né? Sexta, sábado, domingo lá, vai sair domingo de lá de noite, chegar aqui segunda de manhã, vai ter essa celebração. Então, celebração é fundamental para a alma animal, né? E nas nações eles prendem a sefirá do prazer, né? Como agora aquele ave famoso que descobriu que ele segue um homem do mesmo sexo, né? Descobriu agora semana passada, muito famoso, muito bonito de aparência, mas é um ave homossexual. Está em depressão, está cheio de problemas. Então, a religião ela mata em Irmandade. O Salmo 66. O Tehilim 66 pede para a gente celebrar a carne, a nossa carne, precisa de prazer, e a alma espiritual. São 6, né? São a simultaneidade do grupo, os dois grupos, o grupo espiritual e o grupo físico. Assim, teremos a formalização das 12 emanações do Altíssimo. Né? Tem 10 emanações, mas nós vamos ganhar mais 2. Incrível. Né? Então, isso é fundamental para nós. Vamos lá? Que diz: celebrai com júbilo ao Criador todas as terras. Então, já falamos sobre isso. Passo 2. Cantai a honra do seu nome. Dai honra ao seu louvor. A honra é ao Criador. Tá bom, irmã Tânia? A honra é ao Criador. E a honra é o seu nome. Se a gente não honrar o nome do Altíssimo, Yud Revaver, os 72 nomes do Altíssimo, em forma de Malaf, de Or, a gente não consegue celebrar o Altíssimo. Tá bom? Passuque 3. Dizei, Adonai, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Então, quem são os inimigos do Eterno? A ignorância, que nós falamos, né? A questão da falta da prática da Torá, de não saber o nome do Altíssimo. Esses são os inimigos energéticos que bloqueiam a celebração com o Criador. Passo 4. Toda a terra se adorará, te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Todo o nosso
corpo energético e físico, vai adorar o Altíssimo. Não podemos ser como os ignorantes que adoram o Eterno pela metade, né? Como a Igreja Católica faz, né? Ela não deixa os padres casarem, as freiras casarem. Eu trabalhei muitos anos lá, né? Todo mundo sabe disso, aqui em Macaé. Eu fui o maestro da banda sinfônica lá, do Castelo, né? E criador também de outras bandas lá em Campos, no colégio também de Rio das Ostras, colégio Castelo. E lá elas são restritas, não pode ter um homem, não pode namorar, não pode ter filhos. Tudo que eles fazem, quando ela vai sentir o prazer, elas tiram a presa que botam na Bahia, ela faz uma sala, né? Ó, a irmã Eunice é uma freira, então vamos fazer uma sala aqui. Ela faz uma sala, compra cadeiras, compra som, bota 10 crianças. Quando as crianças começam a cantar o louvor, eles tiram o prazer dela de ver e botam ela em outro colégio lá na Bahia para ela fazer em outro lugar. A Igreja Católica faz isso. Ela corta a unção da pessoa, tanto do padre como da freira. E o Eterno, eles são contra o Salmo 66. Isso não existe. Muito simples. Número 5. Vede as obras do Eterno. É terrível os seus feitos para com os filhos dos homens. As obras do Altíssimo para os filhos dos homens não são assim de lado proveitoso, né? Raiz do capítulo 6. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Ali nos alegraremos nele. Então, uma forma bastante interessante, né, dessa formalização com a obra do Altíssimo, que é passar ali no Iansur, a gente se alegra diante disso. Né? Eu me alegrei no período da pandemia, né? No período que eu saí também lá do colégio. E todas as vezes que a gente sai de uma configuração, a gente tem que se alegrar diante do Altíssimo. A irmã Tânia está saindo do paganismo, né? Ela está saindo do paganismo, então ela tem que sair alegre, porque o Eterno está removendo você de uma grande piscina de mentiras que você achava que era a luz do Altíssimo. Né? Passuque 7. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exalte os rebeldes. E jamais, né, devemos se exaltar diante do Altíssimo. Sei lá. 8. Bendizei povos ao nosso Criador e fazer ouvir a voz do seu louvor. Isso a gente faz, né, trazendo aqui na internet. Passuque 9. Aos que sustentam com a vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Porque a gente começa a árvore da vida do alto, né? As religiões começam nos pés, mas nós somos ao contrário. A árvore da vida nossa começa com o Todo-Poderoso nos chamar, lá em cima, né? Para refletir toda a luz, tudo aquilo que a gente semeou nos pés. Bom? 10. Pois tu, ó Eterno, nos provaste, tu nos afinastes como se afina a prata. Eu fui afinado, né? De 9 a 13 vezes, no cadinho, não foi fácil, foi 9 vezes, né? Para me circuncidar eu levei 9 anos, tá bom? Um afinamento ferrenho, não foi fácil. 11. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Essa rede que o terrorista está dizendo é essa malha de interligação das nações. Nós estamos nessa rede, sim. Entende, irmã? Não é só a Rede Globo, não. É a rede da Enel, rede da internet, rede de trabalhar para botar comida dentro de casa, rede de depender do açaí, rede de depender da farmácia, etc. Essa é a rede que está tratando aqui, tá bom? Vou repetir. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Entendeu? 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Os homens sempre cavalgaram sobre nossas cabeças, né? A gente sabe que a gente toma a
a laranja podre de Itaboraí, né? A laranja sã de Itaboraí vai para os Estados Unidos. Lá eles fazem um tangue natural. Mas o tangue nosso aqui é escrito artificial. A casca da laranja podre, lá nos Estados Unidos, é voltada para cá em navio, feito tangue, os sucos. Todo o resto é feito aqui. Eles cavalgam em cima das nossas cabeças e a gente não tem como ter essa lida, né? De saber separar o santo do profano. Muito bem. Passando pelo fogo também, lógico, e pela água também. Mas nos trouxeste a um lugar de abundância, que é a Torá. Passuque 13. Passuque 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagarei-te os meus votos. Eu estou pagando, né, os votos, tem que pagar, tá? Tem que pagar o voto, e inclusive nós temos que estar trazendo aí no grupo Shalom a questão dos terrelinhos. Terrelim 19, que foi falado ontem, o 15, né? A gente tem que estar tratando desse terrelinho para purificação da nossa vida com o Eterno. Passou de 14, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos também. Não só os cabritos, que é o parto de estudo, mas os carneiros com incenso agradável. Né? Não pode ser um leão, uma leoa feroz, mas um incenso de carneiro, né? Uma cavaná de carneiro. 15, ou melhor, 16. Vinde e ouvi todos os que temeis ao Adonai, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Claro, a gente que teme o Altíssimo, o Eterno revela, Tânia, toda a midrash da sua Kadosh, Torá e Taná. E 17, a ele clamarei com a minha boca, ele foi exaltado pela minha língua. A exaltação da nossa vida espiritual, irmã Tânia, e também da vida financeira, vai ser exaltado pela nossa própria língua, porque nós clamamos com a nossa boca, não com a boca dos outros. Não tem como você ser abençoada se você mesma não se abençoar através das tefilás, das orações, da fala da palavra. É você que clama ao Altíssimo com a sua própria boca. Não tem que esperar aquele bonitinho lá sei lá, das contas orar por você. 18, terminando agora. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Eterno não me ouvirá. É nítido isso. Gente, com iniquidade, o entendimento nosso, não adianta que o Eterno não ouve. A gente falou isso ontem aqui. Tá? 19. Mas na verdade o Eterno me ouviu, atendeu a voz da minha tefilá. Tá? Então a gente cura, a gente vai ser ouvido assim. E 20. Bendito é o Todo-Poderoso que não rejeitou a nossa tefilá, nem desviou de nossa a sua benevolência. Quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso por essa oportunidade, a todos vocês aqui. Nos perdoe, tá? A gente faz um comprimido da Torá em 2 horas. É feita uma porção que é lida